No Planeta Podcast, o professor Wagner Borges dá uma lição de moral sobre o que é ser espiritualizado de verdade e mostra como há muito o que evoluir como ser humano. Então, antes de partirmos para o vídeo, deixe o seu like e sua inscrição, pois eles ajudarão demais o canal nesse início a se destacar e alcançar mais pessoas. Então vai, por favor, dá essa moralzinha aí e vamos que vamos pro vídeo. Dia conversando com um amigo meu que é católico, e ele falou assim, o que você acha da segunda vinda de Jesus? Eu falei para ele, desnecessária. Por isso que ele não veio. Nós não aprendemos nem a primeira vinda, a lição. Como é que você quer a segunda? Um aluno vai passar para o segundo ano sem ter aprendido o primeiro. Aí eu falei para ele, quem que você conhece que perdoa? Aí ele ficou acabrunhado. Então, Jesus não voltou porque nós não aprendemos nem a primeira ainda, e tem o pessoal esperando a segunda vinda, sabe aquele ensinamento, amai-vos uns aos outros? O ser humano adapta tudo. Tem uns que amam uns e não amam os outros, e os que amam outros não amam os uns. Sabe aquele grupinho espiritual quântico, New Age, da dimensão tal, fazendo uma vibração para a humanidade? Dentro daquele grupo tem um racista, uma situação hipotética. Ele não está vibrando para a humanidade toda, porque na mente dele ele já cortou uma raça inteira que ele não gosta. Então me explica, dentro de um estudo espiritual, como é que alguém pode ser racista? Seria uma hipocrisia enorme. Alguém estudando reencarnação poderia ser racista, Humberto? Tá? Eu sei que tem gente que nem acredita nisso, mas hipoteticamente não deveria. Mas está cheio de estudante espiritual racista. Imagina um curador, alguém que aplica energia, seu instrumento de trabalho espiritual são as mãos. Igual um músico, um guitarrista, um pianista. Né? Instrumento de trabalho é as mãos. Então imagina alguém que passa reiki, cura prânica, um passe, o jeito que for, suas mãos emanam bênçãos, cura, energia. Ele chega em casa, tem um relacionamento abusivo com a esposa e dá um tapa nela. Eu pergunto, como é que pode uma mão que saiu luz sair um tapa violento contra alguém? E tem. Então a pessoa não tomou consciência de algo profundo. E o que acontece? Entre o que nós estudamos, que chamamos de espiritualidade, que são valores altos, e o que nós somos, existe uma distância. Nós não estamos à altura do que nós estudamos, que são valores maiores. Agora, a gente está caminhando dia a dia e diminuindo esse ato, mas nenhum de nós é totalmente espiritualizado, como o ego da gente acha, porque nós não estamos à altura do que nós estudamos. O fato da gente estudar nos melhora, mas entre o valor e o que nós somos, existe uma distância. Numa semana, por exemplo, nós estamos fazendo a gravação aqui hoje, quarta-feira, pessoal. Da quarta-feira para cá, uma semana, da semana passada para cá, quantos pensamentos estranhos nós tivemos? Todos nós. Diversos. De hoje de manhã. De hoje de manhã, de ainda agora. Seja bem-vindo à raça humana. Então, em uma semana, olha a quantidade de coisa estranha que pintou na nossa mente. Multiplica isso por 80 anos de uma vida, a pessoa vai desencarnar meio instável ainda, porque é o que ela tem dentro. Só que essa pessoa se achava altamente espiritualizada. Se ela fosse espiritualizada, ela não teria esse monte de pensamento estranho que todo ser humano tem, eu, vocês. E o que é espiritualidade? Jogar luz nessa treva de dentro para diminuir essa porcaria de dentro e melhorar a qualidade. Só que isso não é feito da noite para o dia. Então não existe ninguém espiritualizado. Existe todos nós numa tarefa enorme de lutar todo dia para melhorar a consciência. E é uma luta do cacete, todo mundo sabe. Então, eu não falo que eu sou espiritualizado, mesmo mexendo com a parte espiritual. Eu digo que eu sou um estudante trabalhador da parte espiritual, tentando melhorar com isso. É mais honesto. Aí eu não tenho como botar um turbante, não tenho como botar uma roupa branca e dizer que você tem que fazer. Eu não estou à altura disso. Agora, eu posso explicar uma saída do corpo, chakras, aura, vida após a morte. Eu posso explicar tudo isso. Agora, eu não tenho como explicar algo, tipo assim, o Humberto fala, Wagner, como é que eu peneiro o pensamento externo? Eu falei, cara, eu também estou tentando. A meditação está me ajudando nisso. De vez em quando vem, mas eu luto. Mas aquilo existe. E a espiritualidade não é porque eu não tenho aquilo. Eu tenho, a espiritualidade me joga a luz para eu lutar com aquilo. Então é diferente de como as pessoas veem a parte espiritual. Ela acha que é botar uma roupa branca, um manto violeta, passar por extraterrestre. E não é nada disso espiritualidade. E sim o caráter da gente nessa luta total de hoje de manhã com algo estranho dentro da mente que a gente está lutando. Agora, nesse dia de hoje, por exemplo, quando eu for me deitar, eu vou pensar assim, surgiram alguns pensamentos estranhos na minha cabeça, mas surgiram tantos pensamentos legais e, graças a Deus, eles são a maioria. Puxa, hoje eu estive lá no podcast, caramba, do planeta, e caramba, que legal que esse trabalho que a gente fez lá, esse bate-papo bacana, honesto, normal, que bacana, pô, tá sendo legal estar aqui. Então não vou ficar desejando estar em outro lugar. Eu estou aqui, que legal que a gente fez esse bate-papo aqui, alguém que está assistindo, de repente,
teve uma ideia legal para a vida dela de alguma coisa. Caramba, tinha pensamento estranho, mas tinha um monte de coisa legal também, e o conjunto das coisas legais foram maiores. Então, me sinto bem mesmo com defeito, porque eu sei que a qualidade está aumentando. Agora, essa qualidade não é total. Então, eu sei que a gente nunca vai saber tudo, porque para saber tudo, só quem criou tudo. E eu não estou falando de um cara barbudo lá em cima. Não tem nem como falar de algo, Humberto, absoluto usando conhecimento relativo. Porque qualquer conhecimento que eu fale sobre o eterno vai ser a minha opinião de acordo com o meu parâmetro. Nunca com parâmetro do absoluto, Daniel. Só o absoluto pode explicar. Eu, mente relativa, vou explicar o absoluto como? Eu moro num planeta desse tamanho aqui, cara. O universo é infinito. Eu não conheço nem a natureza da galáxia nossa aqui, quanto mais o Criador de tudo. Só que está cheio de gente querendo te explicar Deus. Querendo te explicar que Deus já atua na sua... Como? Isso aqui é um pedacinho. Né? Outro dia eu vi um adesivo num carro que era um provérbio bíblico. Dizia assim, os olhos de Deus estão em tudo. O que eu entendi como espiritualista? O todo interpenetra tudo, o todo está em tudo. Na visão de um fanático religioso. Os olhos de Deus estão em tudo, então ele está te olhando, vira uma ameaça. Então, a questão toda é qual é o nível de consciência quando você estuda a Bíblia, o Corão, o Tao Te Ching, que eu estou pegando de forma aberta. Existe a pessoa que olha, estuda aquilo e cresce, e existe a outra que tranca e ataca o outro de outra linha. Então, por isso que estudar de forma aberta me deu uma visão aberta. Eu sou apaixonado pelos ensinamentos de Jesus, pelos ensinamentos do Buda, do Krishna, sabe? Eu adoro, sabe, pegar uma coisa dessa, olhar e falar, caramba, puxa, aquilo me inspira, mas eu não vou ficar preso à referência e personalidade deles, me interessa o ensinamento. Poxa, que legal que eles deixaram essas pistas brilhantes, eu vou seguir as pistas e vou crescer também, eu vou olhar de uma forma proativa, mas eu não vou exigir que o meu vizinho faça a mesma coisa, porque ele pode estar seguindo algo bom por outro caminho. E o outro, do outro lado, não tem caminho nenhum e está melhor do que nós dois, porque é o caráter que interessa no final.